pra mim Não uma ouvi coisa. e perdi o áudio pra minha sorte. A partir de agora, tá? O Palmeiras, obviamente, olha para o Campeonato Brasileiro e o saldo é positivo da Copa do Mundo de Clubes. Imagino que a avaliação seja essa. E, além disso, já olha para o mercado, porque vai perder o Estevão, já perdeu, né? Não se sabe quem pode tomar uma proposta aí e também sair depois de alguns bons jogos. Richard Rios se fala sobre isso, enfim. Mas é o momento também e o entendimento de reforçar o elenco ou ainda não? Vamos lá, Martelli. O Palmeiras acertou hoje, né, a contratação do Ramon Sosa, paraguaio de 25 anos de idade. Por sinal, ele até publicou já nos seus stories, né, ele embarcando para o Brasil. Já deve ter chegado ao Brasil, até porque o voo Paraguai-Brasil é rapidinho. Então ele passa pelos exames médicos e essa semana já deve ser oficializado como reforço da equipe do Palmeiras para, quem sabe, já ficar à disposição para o jogo contra o Mirassol no dia 16 de julho, né, no Allianz Parque, às 7 horas da noite. O Ramon Sosa custando então cerca de 12 milhões de euros. Nesta negociação, inicialmente, o Palmeiras tentava colocar 11 milhões de euros, possibilidade de metas, aí bater o martelo em 12 milhões de euros fixos, o mesmo valor que o próprio Nottingham Forest pagou quando tirou o Ramon Sosa do Tajeres, que na Inglaterra o Ramon Sosa não engrenou, né? 23 jogos, apenas 3 gols e uma assistência, mas era um desejo antigo do Palmeiras, este jogador que agora chega para fazer parte do elenco do técnico Abel Ferreira. Com relação a possíveis saídas, Marcelo Lomba já em reta final de contrato, termina o contrato no final do ano. Se chegar algo interessante, o Palmeiras topa nesse momento, quem sabe, conversar para já uma liberação do Marcelo Lomba e atrás de um goleiro ainda nesta temporada. O grande plano do Palmeiras é buscar um goleiro só em 2026. O Mike, outro jogador que, se chegar algo interessante agora, o Palmeiras também já libera o camisa 12 para uma negociação. Marcos Rocha também está em final de contrato, mas esse o Palmeiras gostaria de ficar com o Marcos Rocha até o último dia do contrato dele, que vai até o final desta temporada. Richard Rios, sempre muito assediado no mercado, muita gente procura o Palmeiras, né? Nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA foram 3 times europeus que foram atrás do Richard Rios, o Porto, o Atlético de Madrid, por último a Inter de Milão. O único que ofereceu uma proposta oficial foi o Porto, uma proposta que o Palmeiras encarou como muito baixa. Times da Arábia Saudita também entraram em contato, mas até agora o Palmeiras não tem uma proposta oficial, sem ser essa do Porto, que já foi recusada, mas o Palmeiras vai tentar manter o Richard Rios e sabendo que é muito difícil, até porque os valores já estão chegando perto daquilo que o Palmeiras considera negociáveis, né? Na casa dos 30, 35 milhões de euros, então o Rios pode ser sim um jogador vendido pelo Palmeiras. O Zenit recentemente bateu na porta do Palmeiras para perguntar sobre o Giai, mas o próprio lateral sabe que esse ano ele não sai do Palmeiras, a não ser que paguem a multa rescisória dele. Aí estamos falando de 50 milhões de euros, é claro que ninguém vai pagar esse valor pelo Giai neste momento, então o Giai fica, mas continua sendo procurado pelo mercado. Para variar, o empresário do Rafael Veiga, né, tentando buscar um lugarzinho para ver se ele ganha um dinheiro, mas o Palmeiras não tem intenção de negociar o Rafael Veiga. E sobre ainda outras chegadas, o Palmeiras vai analisar o mercado para trazer, né, mais um jogador de meio barra ataque para a sequência da temporada, até porque o Paulinho já opera semana que vem, tá fora da temporada, e o Estevão já foi embora, né? Então o Palmeiras pode sim buscar pelo menos mais uma peça no setor ofensivo. E aí, se o Richard Rios sair, o Palmeiras vai atrás de um jogador de meio de campo. E o Bruno Fux, zagueiro, o Palmeiras também já quer fazer a compra em definitivo do seu passe, ele que está emprestado ao Palmeiras até o final do ano, 3 milhões e meio de dólares fixos para contratar o Bruno Fux. O Palmeiras vai tentar empurrar o Caio Paulista, né, que está emprestado para o Atlético Mineiro, mas provavelmente o Galo não vai aceitar, até porque o Caio Paulista nem joga lá no Galo. Então o Palmeiras deve pagar os 3 milhões e meio de dólares pelo Bruno Fux, o zagueiro, para ele ficar em definitivo no Palmeiras.